Humberto Schubert, que é filósofo e cientista da religião, imortal da Academia Brasileira de Filosofia, professor de cursos de pós-graduação e graduação em filosofia da UFJF, pós-doutor em ciência e religião pela Universidade de Oxford, Reino Unido, e em teologia pela Escola Superior de Teologia, EST. Doutorado sanduíche em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Martin Luther Universidade Alemanha. Autor de diversos livros e artigos sobre metafísica, cultura, pensamento crítico, história, protestantismo, espiritismo, catolicismo, judaísmo e budismo. É também espírita de berço, neto da notável médium e escritora espírita Sueli Caldas Schubert, a quem rendemos homenagem com todo o nosso amor e gratidão por tudo e, portanto, em favor da nossa amada doutrina espírita. Aproveitamos para lembrar que Humberto está lançando em Natal, aqui no SEIC, o seu livro Ciência da Vida Após a Morte. Esgotou o nosso estoque e estamos providenciando mais, mas temos outros livros de sua autoria ainda na nossa livraria, e ele vai autografar todos no final da palestra. Com o tema da palestra de hoje, muito honrados com a oportunidade, temos pouquíssimas unidades, porque está sendo muito vendido em todo o mundo. Quem adquirir um livro dele é só vir até o púlpito ao final da palestra, que ele vai autografar. Humberto, então, vai nos falar sobre crise cultural, saúde mental e crescimento moral. A tribuna é toda sua. Obrigado. Muito boa noite. Ontem nós falamos de ciência. E a ciência é sobre detectar se uma afirmação é verdadeira ou falsa. Se é ou se não é. Então, o relacionamento da ciência com a verdade é do nível da exatidão e é também muito preocupado com o binarismo sim ou não. Está ou não está. Posso ou não posso afirmar uma coisa. A filosofia tem uma preocupação inteiramente diversa em relação à verdade. Ela busca, na verdade, principalmente o propósito, a beleza e o bem. Então, o relacionamento da filosofia com a verdade não é funcional como o da ciência. Não se trata de dizer se a Lua orbita ou não orbita a Terra, qual é a velocidade com que a Lua orbita a Terra, ou qual é o diâmetro exato da Lua, se ele pode ser medido ou não e qual ele é. A filosofia não quer essas respostas de sim ou não e essas respostas numéricas. Ela quer discursar de uma maneira compreensiva sobre o caráter contemplável da verdade. Se a verdade pode nos iluminar as vidas. E aqui entra exatamente o tema da nossa palestra de hoje, que é uma proposta, uma tentativa de resgate cultural do momento presente. Nós vivemos um momento de grande decadência cultural, onde as formas culturais tradicionais, a arte, a religião, a política, não nos embelezam a vida, não nos dignificam, não nos fascinam, não nos causam admiração e muito menos a sensação do divino, a sensação de grandeza divina. Então, nesse momento, mais ainda do que essas grandes ferramentas produtoras de fascínio, de beleza, nós acabamos de ver aqui, né, a manifestação explícita da beleza. Beleza nos foi mostrada, nós não precisamos discursar sobre ela. Ela foi apresentada. E a música foi apenas a ferramenta para que essa beleza fosse apresentada, para que ela aparecesse para nós, né? E a beleza é um elemento que não passa nem pelas notas,
nem pelo ritmo, nem pela forma, é um elemento transcendente que está para além das nossas formas e tentativas de manifestação. A política, a mesma coisa, a religião, a mesma coisa. De que maneira a política ou a religião deveriam dignificar e embelezar as nossas vidas? Com certeza de uma forma diferente da forma artística. Então a política vai nos oferecer a justiça, a igualdade, a liberdade, vai nos oferecer o bem-estar, vai nos oferecer a dignidade humana. Se por acaso não estiver oferecendo, alguma coisa está um pouco errada. Religião, de que maneira, de que forma ela nos eleva, nos dignifica, nos embeleza a vida ou nos aproxima da beleza? É de outra forma que não é a da política, não é a da arte. É a forma da comunidade, das ligações vitais entre as pessoas, que se vejam cada vez mais como irmãs e não como competidores ou como inimigos ou como adversários ou como pessoas aleatórias que só estão aqui do lado e que me são completamente indiferentes. Que se veja a natureza não só como conjunto de coisas e fenômenos, como palco, né, da nossa vida, mas também como um conjunto de manifestações, elas mesmas, da perfeição, da divindade, da grandeza, da sabedoria de Deus. Então, se a ciência mede o que é a lua e diz se hoje apareceu ou não lua em Natal, se era cheia ou minguante ou crescente, a filosofia ela se preocupa em levantar a seguinte questão: como pode essa pedra que gira em torno do nosso planeta ser tão caprichosamente bela? E bela de duas maneiras diferentes, porque quando a gente contempla a lua, nos fascina a perfeição geométrica da sua forma circular e também a sua luminosidade argentina, prateada, né? Que é muito peculiar, principalmente à noite. Então, nessas duas características, nós vislumbramos numa pedra que tem o propósito de contrapeso para gerar as marés, gerar as condições adequadas para a vida. Além desse propósito, ela vem também com uma forma e com um brilho que exaltam uma capacidade de perfeita coerência matemática e, ao mesmo tempo, uma capacidade poética, uma natureza poética por parte do Criador. Então, dizer isso sobre a função, o propósito e a natureza de um luar belo é diferente de a gente medir a circunferência da Lua ou dizer a que velocidade ela orbita a Terra. Então, nos diferentes nichos culturais, seja na ciência, na filosofia, seja na religião, na política ou na arte, nós vamos ter diferentes discursos, diferentes ferramentas para se atingir algum objetivo. O objetivo é absolutamente fundamental, porque se nós perdemos de vista que o nosso objetivo é sempre a dignidade humana, a beleza, a justiça, o bem para todos nós, a verdade, se a gente perde de vista essas perfeições ideais que constituem os nossos propósitos superiores, nós vamos ter no lugar deles propósitos rasteiros, propósitos banais, propósitos cotidianos, que pode ser desde encher a barriga e seguir os seus próprios interesses até coisas realmente maléficas e que não são só triviais, mas são prejudiciais. O dano, portanto, de nós termos uma educação, de nós termos uma cultura, de nós termos instituições religiosas, instituições políticas, instituições artísticas, que não promovem os altos ideais de beleza, de verdade, de perfeição, de bondade, é gigantesco. Se nós admitimos, se nós negociamos esses valores supremos
os valores que Platão identificou como os valores divinos, os valores que são de todos os povos, que são inegociáveis, que são eternos, que não são inventados pelo homem, mas que são admirados pelo homem, como coisas que nos atraem, como a luz que atrai a mariposa. Se a gente negocia esses valores que são, por natureza, inegociáveis, nós teremos como resultado, que nós conhecemos muito bem, uma sociedade decadente. Uma sociedade decadente, isso não é nenhuma dramatização, tá, gente? É uma sociedade onde os indivíduos estão simplesmente descontentes, sem rumo. Eles não sabem qual é o seu propósito. Eles não sabem por que estão aqui. Eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem o que os faz felizes. É urgente nós passarmos, nós pedirmos uma renovação cultural para que todas as nossas instituições, em todos os níveis, nos reorientem na vida com sentido e com direcionamento à nossa felicidade, à nossa plenitude, o que passa inevitavelmente por esses valores supremos que Platão identificou como os resultados do exercício da sabedoria. Se tornar sábio é deixar de amar as coisas transitórias, é deixar de amar as coisas triviais e cotidianas e passar a amar as coisas realmente perfeitas, realmente permanentes, realmente divinas. A cidade de Oxford é muito peculiar, né? Ela é uma cidade com muitos intelectuais, prêmios Nobel, muito elitismo intelectual. Consequentemente, isso joga um peso muito grande sobre os diversos funcionários de várias empresas, religiões ou funções ali naquela cidade. Entre eles, os sacerdotes. É muito interessante ouvir um sermão numa igreja, porque os sacerdotes parecem que estão sempre um pouco intimidados com o próprio rebanho, e aí eles acabam fazendo um sermão, às vezes, muito profundo, muito elaborado. Uma vez, ouvindo sinos de uma igreja, eu entrei aleatoriamente numa delas e ouvi de um pastor, do reverendo anglicano, aliás, o seguinte sermão: as 4 causas de Aristóteles e como elas ajudam a gente a entender o nosso propósito como cristão. Aristóteles dizia que uma coisa é constituída pelo material de que é feito, sua substância, seu material, sua causa material, sua forma, sua origem, eficácia ou fundamento de feitura e a sua função. E a função é a causa suprema, é aquela que explica para que a coisa serve, e todas as outras causas, as outras 3 causas, são explicadas a partir da função. Por exemplo, numa chaleira, a chaleira não pode ser de plástico, ela não pode ser de papel, ela não pode ser de madeira, porque ela é feita para ser levada ao fogo. Ela tem que ser feita de metal, por exemplo, uma cerâmica muito resistente. A forma da chaleira, ela tem que ter aquele biquinho específico para você derramar cuidadosamente o líquido quente. Então, aquele bico que faz parte da forma da chaleira é uma exigência, de novo, da sua função. Qual é a feitura da chaleira? Como que a chaleira surge? Por que ela é feita? Né? De que maneira ela é feita? Ela é feita por um artesão, por uma fábrica que tem o intuito de vender chaleiras. E por quê? Porque as pessoas querem fazer chá, ou café, ou alguma coisa parecida. Então, essa é a razão da criação da chaleira. Por fim, se a gente esquecer que a chaleira serve para fazer chá, a gente errou muito o alvo. Parece estúpido, parece uma coisa tola, mas a gente esquece o tempo todo a função das coisas. A gente pode não esquecer que a chaleira serve para fazer chá. Pode ser que a gente não esqueça isso e não passe a chamar a chaleira de objeto de metal com bico, né?
mas a gente esquece o tempo todo qual é a nossa função na vida. A gente esquece o tempo todo qual é a função da religião. A gente esquece o tempo todo qual é a função da Bíblia, do Evangelho. Então, o sujeito que esqueceu a função do Evangelho, ele lê o Evangelho e ele encontra ali palavras. Algumas lições que ele entende, algumas que ele não entende, mas essencialmente conjunto de discursos. E ele não entende por que a Bíblia foi escrita, por que o Evangelho foi enviado do plano superior para esse, por que é que foi revelado por profetas e apóstolos e pelo próprio Jesus dessa maneira como foi, específica, com esse discurso, com essas parábolas. Então, saber as coisas que estão no Evangelho é como saber que uma chaleira tem um bico e que ela é feita de metal. É importante, é relevante, mas é longe de ser a coisa mais importante. E nós, nas nossas discussões, nós esgrimamos e debatemos o que é que foi dito no parágrafo tal, no versículo tal, quando, na verdade, a gente deveria ter diante dos olhos o tempo todo por que é que Jesus encarnou para você. Por que é que Jesus veio ao mundo passar por vários sofrimentos para ele desnecessários por você, porque você estava aqui nesse mundo. Qual é a função disso? Porque esses outros profetas, alguns deles provavelmente não precisavam encarnar, por que eles vieram para dar essa mensagem para mim? Porque o rebanho dessa gente é o mundo. Então, seguramente, eles estão aqui para mim, eles estão aqui para você. Eles vieram ao mundo, eles se comunicaram com o mundo para que nós, cada um de nós, cada pessoa que nem conhece o Evangelho, se beneficiasse. Esse porquê do Evangelho é a causa iluminativa das palavras, dos comos, dos detalhes, dos acontecimentos. E aí, porque em filosofia a gente não gosta de fazer palestra, né, gente? A gente gosta de fazer pergunta. A minha primeira pergunta para vocês hoje é justamente essa, né? O que é que você está fazendo aqui? E eu não digo aqui nesse salão, né? Eu estou dizendo, o que é que você está fazendo da vida? Por que é que você está no mundo? Quem é você e por que você está aqui com essa vida que você tem? Essa é uma pergunta importante que eu gostaria de ter resposta, né? Eu gostaria que cada um respondesse. E aí, claro, pode ser só no seu coração, mas se você quiser depois conversar com outra pessoa sobre isso, é melhor ainda, é muito adequado. Ajuda a expor e aclarar para você mesmo esse porquê. Isso é fundamental. Bom, vamos passar então à história da liberdade. A liberdade é um fator que resume, de uma maneira bem filosófica, o que é ser espírito. O que seria não ser espírito? Ser escravo das paixões, ser joguete do instinto, da evolução, dos genes, né? Ser determinado pela condição que você nasceu, pelo seu meio social, pela sua condição econômica, pelo seu corpo, pela uma série de características psicológicas. Então, ser escravo da natureza é uma característica notadamente animal. O animal ele é determinado a um monte de coisas. Eu estou com um filhotinho de gatinho em casa de 10 dias e o gatinho de 10 dias ele sabe fazer tudo que o gato faz, né? Ele mia, ele corre, ele capota, ele dá cambalhota, ele escala, ele faz gracinha, ele rosna se alguém ameaçar. E um bebê de 10 dias não sabe fazer quase nada. O animal, não é que ele tem uma vantagem, ele é altamente determinado. Ele é servo da natureza. O ser humano não. O ser humano precisa aprender tudo porque ele é livre
para aprender ou não aprender. Isso às vezes dá ruim, né? Às vezes é uma desgraça, porque numerosas pessoas, uma boa porção de tempo, preferem não aprender as coisas. E aí gera uma série de dificuldades constrangedoras que a gente conhece, e o mundo está aí para provar para a gente que o ser humano é resistente ao aprendizado. O que era para ele fazer, ele não faz. O que é bom para ele, ele não sabe e não faz. Mas não aprender o essencial já é a primeira prova fundamental da liberdade, que mesmo a pessoa mais simplória, a mais despreparada, a mais jovem espiritualmente, essa pessoa é totalmente livre para aprender ou não aprender, mudar ou não mudar, avançar ou não avançar. Então, ser humano é ser livre, é ser quem você quiser. Essa é a definição de humanidade. O humano nasce lá na Idade da Pedra, já relativamente livre, podendo ser quem ele quiser, mais ou menos, né? Com, claro, restrições sociais, filtros. Aqui e ali tem coisas que a gente não pode, mas há sempre numerosas outras coisas que a gente pode, que a gente consegue. Então a gente precisa assumir a responsabilidade. O Evangelho é uma epopeia da liberdade humana, particularmente nas palavras do próprio Jesus. A revelação de Jesus tem muito a ver com liberdade. É sempre Jesus jogando a responsabilidade nos nossos ombros. Você se curou. A tua fé te curou. Ele poderia ter colocado a responsabilidade sobre si mesmo, porque ele fez a cura. Ele foi o intermediário da cura. Ele poderia ter julgado para Deus, como outras tradições religiosas fazem. Mas quando Jesus diz, a tua fé te curou, ele diz, você é o protagonista, você é o responsável. Né? Quando ele diz, vós sois deuses, tudo que eu faço, podeis também fazer. Isso é uma coisa horrível de se ouvir, né? Quer dizer que Jesus está dizendo, nós somos deuses, nós criamos exatamente o mundo e a vida que nós queremos. E o mundo não está muito bom. O que isso diz sobre nós? Tem partes do mundo que são infernais. O que isso diz sobre nós? Se nós fazemos o mundo do jeito que nós queremos. Então, de múltiplas maneiras, em várias passagens, eu vou abreviar aqui um pouco isso, mas Jesus, ele ressalta que se você tiver um pouco de fé, você transporta uma montanha. Você diz para a montanha, pula no mar, e a montanha pula. Com esse tipo de metáfora, Jesus está querendo dizer, nada é impossível. O ser humano é livre. O ser humano é o sal da terra. Ele é a parte que transforma, que dá valor. Ele não é um elemento cego da natureza. Ele não é joguete do destino. Não existe destino. Você é o que você quiser. Você faz o que você quiser. Mas, desde o comecinho da Idade Média, alguns teólogos e filósofos, como Santo Agostinho, também perceberam que se o homem é divino, ele também é demoníaco. A mensagem também diz que Adão e Eva caíram do paraíso porque quiseram desrespeitar a lei de Deus, que o próprio Lúcifer só saiu do céu e foi para outro lugar, não interessa qual que é o outro lugar, qualquer lugar que ele pudesse ter ido seria o inferno, porque se ele saiu do céu e se ele deu as costas para Deus, e se ele não estava mais na presença de Deus, esse outro lugar, a gente só nomeia depois como inferno, mas é um lugar ruim. Não porque ele foi punido, sendo mandado para um lugar de castigo, mas porque ele escolheu não viver na presença de Deus. Eu tenho uma outra pergunta. Nós, individualmente e culturalmente, temos escolhido viver na presença de Deus e segundo a vontade de Deus,
ou nós temos escolhido viver fora dessa presença e em contradição com a vontade de Deus. Porque se nós estamos escolhendo isso, o resultado absolutamente inevitável é o sofrimento. É absolutamente inevitável. Então, Mestre Eckhart, que era um místico e um grande pensador da Idade Média, no auge da Idade Média, foi condenado à fogueira por pensamentos estranhos e potencialmente heréticos. Ele vai dizer para nós o seguinte: a mensagem de Jesus, ela é tão radical que ela exige de nós a incondicionalidade e a universalidade totais. Um exemplo: aquele que, na figura de Jesus, por exemplo, na figura de um santo, mas principalmente na figura de Jesus, aquele que só na figura de Jesus enxerga Deus, é um diabo. Porque Jesus é divino. Se você só vê Deus em quem não tem defeito, você é diabólico. Mas aquele que enxerga Jesus num desgraçado, num louco, num criminoso, numa criatura maléfica, essa pessoa eu chamo de cristão. Então, passo número 1 para ser cristão: Deus está em todas as pessoas. Essa liberdade sagrada de poder criar o inferno ou o céu está em todas as pessoas. E nós, no nosso instinto materialista, no nosso instinto anticristão, que é a nossa natureza animal, nós olhamos para o lado e falamos assim: olha, há exceções, né? Tem umas pessoas que são dose. Tem umas pessoas que não dá conta, gente. Deus não está aí. Eu estou vendo agora a notícia da guerra, eu vejo aqui um sujeito que é um completo maluco, né, que só faz o mal para todo mundo, etc, etc, etc. Esse é o olhar pré-cristão. No olhar cristão, todos são filhos de Deus. Todos estão a caminho da luz. Uns esperneando, fazendo força contra. Tudo bem. A nossa obrigação não é a dele ele escolhe se ele quiser seguir esse caminho ou não. A nossa obrigação é olhar para todo mundo que estiver remando contra a maré, como quem olha para um filhotinho de um animal, quem olha para um bebezinho fazendo besteira, fala assim: nossa, gente, quanto sofrimento para si e para os que estão do lado, desnecessário. Mas a correnteza é inevitável. O nosso destino é aprender. A única coisa que a gente está destinado é evoluir, a progredir. Por quê? Nós não podemos apagar nossas memórias. Nós não podemos esquecer o que nós aprendemos. Então não tem ninguém forçando a gente a aprender. A gente passa o tempo que a gente quiser na ignorância. Mas a partir do momento que a gente aprende qualquer coisa, um passo foi dado. E em algum momento, todos os passos necessários para o nosso melhoramento terão sido dados. Não importa quanto tempo isso leve. Então, toda pessoa é um anjo em potencial. Se a gente conseguir olhar para toda pessoa como um anjo em potencial, spoiler, a gente volta lá na primeira pergunta: para que estamos aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo das vidas ao meu lado? O que é que eu estou comunicando? O que é que eu estou inspirando? O que é que eu estou encorajando? O que é que eu estou estimulando com o meu trabalho? O que é que eu estou estimulando na minha família? O que é que eu estou estimulando os meus amigos a serem? Os anjos que eles serão, que eles foram destinados a ser por Deus, ou qualquer outra coisa, perdendo tempo, maratonando série, né? Ou fazendo coisa pior, jogando tempo fora no bar. Então, o chamado que nós temos cultural, obviamente, ele passa por um chamado moral. Não adianta a gente olhar para fora e dizer: as instituições, mas essa política, mas essas igrejas.
Tá tudo horrível, tá tudo péssimo. Sim. Quem que faz isso tudo? O ser humano. É difícil ser bom, né? Porque a gente está péssimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para uma reforma cultural é assumir a responsabilidade sobre essa reforma. É olhar para nós mesmos e dizermos para nós mesmos o seguinte: bom, eu sou corresponsável pela baixeza, pela tragédia, pela diluição, pelo empobrecimento da cultura espírita. O que é que eu posso fazer para melhorar um pouquinho a situação? Posso virar para o colega e falar assim: amigo, eu acho que isso não é verdade. Ele pode ficar chateado? Pode. Então tem um custo, existe um custo em a gente tentar fazer a coisa certa. Mas a gente não pode negociar a coisa certa. A gente tem a obrigação de virar para o amigo e falar assim: pode ser que eu esteja errado também. Se eu estiver errado, me ajuda e me mostra. Mas parece que isso aí que você comentou, do texto de Emmanuel, não foi isso que ele disse. Então, na medida em que a gente vista a camisa e assuma o compromisso, a chance da gente errar diminui, a chance da gente acertar aumenta um pouquinho. Esse é um exemplo de uma informação mal dada, uma informação errada. Outro exemplo: a situação está meio xoxa, o pessoal está meio parado, o pessoal não... etc, etc, etc. Não é um problema de informação, é um problema de encorajamento, é um problema de ânimo, é um problema de estímulo. Eu não consigo comunicar estímulo para os outros, é muito difícil. O que eu posso fazer? Eu posso ser o mais animado. Eu posso ser o primeiro que chega, posso ser o último que sai, eu posso fazer na frente dos outros para ver se alguém anima de ir lá e fazer também. O que eu puder fazer, se eu puder, se eu não estiver, claro, sobrecarregado, com outras funções, etc, 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 eu vou tentar fazer. Não adianta virar para a pessoa e falar assim: mas você está preguiçoso, hein, fulano? Vamos lá, vamos fazer e tal. Às vezes funciona, na maioria das vezes não funciona. Mas ser uma presença estimulante funciona muito. Então a gente, na lida espírita, quem não sabe isso, né, gente? A gente nota quem que são as pessoas pilhadas da casa, a gente, poxa, fulano, vai lá e faz mesmo, né? Vamos, né, animar também, vamos fazer. E se não tiver nenhum, a casa vai desmoronando, vai morrendo, né? É preciso que tenha um ou dois que são, assim, extremamente elétricos, extremamente comprometidos. Um outro místico luterano, que era um sapateiro, e que, fechando a sua sapataria, viu um anjo, um homem de pura luz, que diz o seguinte: Jacó, você tem uma missão. Deus está te chamando para revelar grandes verdades. Aí o Jacó olhou para o anjo e falou assim: eu faço sapato, seu anjo. E o anjo falou assim: Deus pode tudo. E ele escreveu cerca de 25 livros profundos de filosofia e de teologia, pouco depois dessa visão, onde ele se sentiu flutuando até o espaço, onde ele via as estrelas e via o nascimento da terra, o nascimento dos animais na terra, etc. e tal. E retornou dessa visão, uma vez, uma experiência. E escreveu diversos livros grossos e dificílimos sobre ciência, religião e filosofia. Esse sujeito, ele diz o seguinte: não é o suficiente sermos seguidores. Cristianismo não é sobre isso, não é sobre seguir Jesus. Cristianismo é sobre sede perfeitos. Nós temos que ser ministros de Deus. Nós temos que ser funcionários de Deus na terra. Esse é o convite. Seguir Jesus significa isso. Não significa ouvir e dizer, concordo mais ou menos. Não. Significa o que é que me cabe, né? Senhor, que queres de mim? Lembra lá de Maria, né? Maria fala pouco no Evangelho, mas é profundo, é pesado.
Eis aqui a tua serva. Não estou entendendo nada, mas, Senhor, se dignaste colocar os seus olhos sobre mim, eis aqui a tua serva. Acabou. Eu vou até o fim. Ela não tem ideia do que está acontecendo. Ninguém ensinou nada para ela. Ela não tem doutrina. E ela se tornou uma ministra de Deus instantaneamente depois do chamado. Nós somos livres para sermos o que nós quisermos. Já na filosofia grega, a liberdade aparece com outras cores, de outro jeito. Não é mais a liberdade de ser do cristianismo. O cristianismo convoca a transformação, mude, seja, ame o próximo. Até amor vira uma ordem, mostrando que não é aquele sentimentalismo. Geralmente, quando a gente fala de amor, a gente acha que é um sentimento, né? Não. Jesus usou a voz imperativa, ama o próximo. Então, não é uma emoção que dá e passa. Não é um sentimento. Um comando é uma coisa que a gente é livre para obedecer ou não. Então, um comando é uma coisa que a gente obedece com uma postura. Ama o próximo seja assim. Faça assim, dessa maneira. Isso é o cristianismo. Sócrates e Platão, que o próprio Kardec recomendou como sendo os intérpretes do Evangelho, vejam bem. A gente ignora esse primeiríssimo tópico do Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos leituras, às vezes, puramente religiosas do Evangelho, quando Kardec recomendou a gente filtrar o Evangelho com Sócrates e Platão. Pensamento crítico. Critique. Duvide. E Kardec duvida. Kardec leu o Evangelho se perguntando, será? Mas foi assim mesmo? Será que isso é possível? E essa parte não parece estar em contradição com a outra? O que significa eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada? O que Jesus quis dizer com isso? Será que foi ele que disse isso mesmo? Será que essas palavras aparentemente em contradição com a doutrina de Jesus foram inventadas por outra pessoa? Kardec não tem medo. E ele chega a discordar de Jesus. Quando no assunto do divórcio, Jesus diz, não separeis o que Deus juntou, ou seja, não tem divórcio, e geralmente religiosos que defendem que não pode haver divórcio, defendem com base nessa frase, Kardec vira e diz, o quê? Essa era a mentalidade da época. Segundo a sua cultura, de 1800 anos atrás, Jesus pensava isso. Ele retira de Jesus os ares de perfeição divina que a gente às vezes coloca e acrescenta. Porque nós temos ainda aquele instinto das nossas outras religiões, dos nossos outros compromissos religiosos, em que Jesus é o próprio Deus, e é infalível, e é perfeitíssimo. E pode até ser que ele seja espírito perfeito num certo sentido, mas a perfeição total é uma característica de Deus, não de pessoas. Pessoas fazem o melhor, certamente como espírito extremamente puro, sempre bem intencionado, mas aqui e ali Jesus usa os termos da sua cultura, da sua época, do seu mundo, do mundo que ele conhece. Ao contrário de nós, com os nossos recalques e reminiscências protestantes ou católicos, né? Kardec não lê Jesus como Deus infalível. Ele lê Jesus como modelo e guia para seres humanos. Isso é a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não estiver lendo certo, depois a gente conversa. E quando ele diz que Sócrates e Platão são a base, ele quer dizer exatamente isso. Nós não fazemos leitura dogmática dos evangelhos. Não é para concordar com tudo. Pelo contrário, é para criticar. É para passar pelo crivo da dúvida. A verdade raciocinada. A fé raciocinada.
não é caído no colo. Tá? E qual é essa maneira de encarar a verdade raciocinada e crítica? Ela começa, aí um outro errinho cultural, que a gente cai com muita frequência, pela crítica, que não é a crítica do outro. A gente gosta dessa, né? Apontar o dedo para o outro e fazer várias críticas, achar vários defeitos. Essa muitas vezes é inútil e destrutiva. A crítica boa é a autocrítica. É eu o tempo todo, ao invés de pensar, nossa, que bocó, não sabe nada do que eu sei, é você pensar o oposto. Será que eu sou um tremendo de um ignorante e que o que essa pessoa está falando que eu acho esquisito não é a verdade? Para tudo, vamos ver. Vamos ver se tem provas, se tem evidências, ou se é um princípio lógico, se é uma coisa que faz sentido. E aí nós vamos para um outro nível de crítica, que é a crítica que busca a verdade, e não a crítica que busca o ataque. Porque criticar o outro quase sempre é uma maneira de cuspir no outro, de dizer assim, você é burro, hein? Você é problemático, você é um doente mental, você é imoral, você é sujo, você é tudo de ruim. A autocrítica, né, também não é aquele complexo de culpa, ficar se diminuindo, falsa modéstia, não é nada disso, não serve para nada também. A autocrítica é você pensar sinceramente se você não é o errado naquela situação. Assunto é política. Será que a minha perspectiva é melhor que a do fulano mesmo? Parece que é. Para mim, eu tenho evidências, eu tenho argumento e tal. Mas e se eu for maluco? Eu acho que é o fulano aqui do lado. Mas e se eu for o doido e ele tiver certo? Religião. Mais complicado ainda. E se os budistas tiveram uma perspectiva que foi mais rica do que a gente tem e a gente não está percebendo? Como é que eu resolvo isso? Vamos conhecer. Vamos ter uma discussão de alto nível. Vamos ver se é ou se não é. Vamos conversar com o budista, né? Ah, não, mas e o judeu? O judeu tem uma visão de que Jesus não era o Messias, não era Deus, tal. Vamos conversar com o judeu. Qual é a sua perspectiva, amigo? Quando eu rebaixo o outro, eu digo, esse cara não entendeu nada, ele perdeu o bonde da história, ele está ainda antes de Jesus lá, no judaísmo, eu perco a oportunidade de aprender qualquer coisa com aquela pessoa. Pode ser que eu tenha algo a ensinar também, mas é perigoso a gente pressupor que eu tenho muito a ensinar e pouco a aprender. É mais saudável eu pressupor que eu tenho muito a aprender e que eu deveria escutar todo mundo do que eu pressupor que todo mundo deveria me escutar, que eu sou o máximo e eu não preciso escutar você porque você é um bobão, né? Isso não é inteligente, não é o caminho do crescimento, nunca. Então Sócrates, que era o homem mais sábio, ele parava e perguntava a opinião de cada pessoa sobre qualquer coisa. Parece absurdo, mas era o estilo de vida dele. Ele parava a pessoa e falava assim, fulano, como que funciona isso? O que você acha que é justiça? Você é um cara legal, você é um cara confiável, uma pessoa, né? Não é um maluco aleatório, mas uma pessoa decente e tal, uma pessoa razoavelmente comprometida com as coisas. O que você acha que é justiça? O que você acha que é verdade? Ele perguntava para criança, ele perguntava para escravos, que na época não se falava com escravo, não se fazia pergunta para escravo. Era humilhante para um homem livre e educado virar para um escravo e fazer uma pergunta de filosofia. E Sócrates honestamente virava para o escravo, para uma criança, para qualquer pessoa, para o estrangeiro também, havia muito preconceito com o estrangeiro. O que você acha disso? E claro, também não engolia a resposta, porque não é crítico você engolir qualquer resposta.
Então, aquela resposta Sócrates recebia não como comentário do fulaninho, ele recebia como: será que é verdade ou não? Vamos analisar. E aí, qual que é a última pergunta aqui? Bom, você é uma pessoa que se questiona e que duvida de si mesmo mais do que você questiona os outros e duvida dos outros? Você tem atitude filosófica? Você tem sincera busca de melhoramento? Sincera busca da verdade? Ou você é o tipo de pessoa que vê todos os defeitos nos outros, todos os ciscos em todos os olhos e não vê o poste na sua cara? Claro, sim. É exatamente isso que a gente faz. A resposta provavelmente é sim. Na maioria das vezes, até quem se esforça para evitar esses vícios, cai nesses vícios, porque eles são demasiadamente humanos. É muito comum a gente ver o cisquinho no olho do outro e não ver a trave na nossa cara, que bloqueia completamente a nossa visão. Então, essa não é uma pergunta para a gente responder de uma vez. Essa é uma pergunta para a gente retornar a ela milhares de vezes. Assim como: Senhor, que queres que eu faça? Né? A pergunta: será que eu não estou vendo defeito no outro? Será que eu não estou menosprezando a inteligência do outro? Será que eu não estou questionando e duvidando sempre do outro e não questiono e não duvido de mim mesmo? Essa não é uma pergunta para a gente responder de uma vez. Essa é uma pergunta para a gente terminar todo dia com ela. O que eu fiz hoje? Eu fui modesto, fui humilde de verdade, eu me questionei, eu duvidei de mim primeiro e depois do outro. Só quando eu vi a prova que ótimo, então eu realmente não estou doido. Eu achava que era uma coisa, fulano disse outra, né? Vamos ver. Eu não vou confiar no meu instinto só. A não ser que eu tenha sólidas provas e sólidos argumentos de que o fulano está errado, eu vou apresentar para ele, vou discutir, vou ver. Você tem provas melhores? Você tem evidências melhores? Você tem argumentos melhores? Aí, na medida que o fulano não tem, aí eu posso falar assim: bom, então parece que vamos ficar com essa opção aqui, né, amigo? A humildade intelectual verdadeira é você levar o outro a sério. Levar o outro a sério, quando eu não concordo com ele, eu pergunto por quê, eu discuto respeitosamente, sem nunca ficar alterado. Qual que é o modelo? Abra qualquer livro de Platão, veja como é que Sócrates fazia. Sócrates conversa com os maiores cretinos da humanidade. Sujeito como Trasímaco, por exemplo, que fala assim: justiça, cada um tem a sua justiça. O que é justiça para mim não é para você. Sócrates continuava com a maior tranquilidade. Ele sabe que o sujeito é maluco, sabe que o sujeito é imoral, sabe que o sujeito é ignorante. Pois, se eu já sei isso, para que eu vou ficar com raiva dele? Né? Já pressupôs, já está claro isso. Vamos conversar, Trasímaco. Olha só, se cada um tem a sua justiça, e quando a minha justiça for contraditória com a do coleguinha do lado, Trasímaco, como é que a gente faz? Um dos dois vai impor a sua justiça ao outro. Perfeito, Trasímaco. É exatamente isso que vai acontecer. Então, o que você está falando, chamando de justiça, se chama, na verdade, força. Sempre que eu tiver uma opinião diferente do outro, eu piso nele e eu supero a opinião dele, dependendo da força que eu tenho. Pode ser força física, pode ser o número de amigos, pode ser os advogados melhores, pode ser o dinheiro. Eu vou esmagar o outro através da força. Isso não é justiça, né, Trasímaco? Qual que é o nome disso? Falando desse jeito, né, Sócrates, explicando dessa maneira, colocando as coisas nesse pé, parece meio que uma tirania, né? É o governo autoritário do forte sobre o fraco, sem nenhum tipo de igualdade, sem nenhum tipo de equilíbrio dessas forças. Pois então, Trasímaco, o que a gente está procurando com justiça é isso? É a tirania? Não. A gente, quando usa a palavra justiça, a gente está procurando, na verdade, alguma regra
que seja independente da força, do poder, da capacidade de falar bem, da capacidade de convencer, e essa qualidade ou essa característica vai regular as relações de uma maneira ótima para todo mundo, não variando de acordo com as circunstâncias. Essa estabilidade, essa idealidade transcendente é uma propriedade das mais desejáveis nisso que a gente está buscando, nessa justiça, que seria um valor com o qual todo mundo conseguiria concordar. Porque se justiça é a força, o fraco nunca vai concordar com ela. Ele vai estar sempre em guerra contra isso que você chama de justiça. E as coisas nunca vão ficar bem para ninguém. A guerra vai ser perpétua. O conflito vai ser perpétuo. A insatisfação e infelicidade de todas vai ser perpétua. Então, para a gente finalizar, então, muito brevemente, vou citar um estudo que é o estudo atualmente mais considerado no mundo sobre a relação entre religiosidade e saúde mental. Claramente, como a gente foi discutindo aqui, a gente imagina aquelas posturas erradas moralmente ou erradas filosoficamente, né, que vão acarretar em algum tipo de perturbação. Quando a gente deixa de buscar os valores transcendentes para fazer coisas imediatistas segundo as nossas paixões, a gente sofre. Quando a gente escolhe não estar na presença de Deus, a gente sofre. Quando a gente escolhe fazer coisas infrutíferas, a gente se arrepende, se culpa e sofre. E um estudo do Tyler Van der Wiel, que eu citei ontem da Universidade de Harvard, demonstra exatamente isso. É um estudo longitudinal, né, sintético de vários outros estudos, que mostra que os fatores-chave para o não adoecimento mental, ou proteção ao adoecimento mental, são participação ativa em comunidade religiosa. É o fator número 1. Evidências fortíssimas. Tá? A gente pode considerar que isso é provado. Participação ativa em comunidade religiosa. Ainda não há uma explicação científica de porquê, mas a diferença, o impacto entre pessoas que têm essa característica e que não têm essa característica com relação a suicídio, por exemplo, é da ordem de 6 vezes. O sujeito que é participativo numa comunidade religiosa, ele tem 6 vezes menos chance de cometer suicídio. E aí ele mesmo discute os dados, ele próprio ficou chocado com os dados. O que isso significa? É muito mais impactante do que qualquer fator econômico, do que qualquer fator educacional, do que qualquer outro fator comportamental. Só compete com o uso de drogas. Aí quando o sujeito usa drogas, né, ou graus avançados de alcoolismo também, esse fator ele é uma comorbidade, né, é um fator estimulante de transtorno mental, mais ou menos, pouquinho menor, mas da ordem mais ou menos de participação em comunidade religiosa. Aí ele disse, olha, pode ser que tem arte, pode ser a comunidade muito acolhedora, pode ser ter uma comunidade de suporte com valores que te cobra quando você está se desviando, quando você está ficando esquisito e perturbado. Pode ser uma série de coisas. Pode até ser que durante os cultos, durante as cerimônias religiosas, aconteça alguma coisa especial, a gente não sabe, mas estatisticamente esse é o fator fundamental. Família, harmonia no trabalho, outros fatores fundamentais também. Então, a última questão que a gente tem é essa, né? Para cuidar da nossa sociedade que está se destruindo, com adoecimento mental desregulado, com o nosso descompromisso pessoal em tornar a sociedade melhor, em fazer uma cultura, ajudar a construir uma cultura mais salutar. A gente está dando o melhor que a gente pode? Muito boa noite. Ficamos com esses problemas daqui por diante.
Amém.